Vamos iniciar então a nossa aula. Então, fechando a aula de hoje, nós vamos ver dois assuntos, tá? Modos de produção capitalista, que nós começamos, na verdade, nós não conseguimos terminar, né, na aula passada. E aí eu vou dar sequência dentro de blocos econômicos, porque eu já disponibilizei duas aulas para vocês sobre os blocos econômicos, vamos falar sobre a União Europeia, tá? Essa semana disponibilizei um bloco, uma aula somente sobre Mercosul, importante vocês assistirem, tá? Porque Mercosul sempre é um assunto que é muito cobrado, até mesmo porque é o maior bloco, né, que no caso o Brasil participa. Ok, galera? Então vamos lá. Quem tiver pergunta, como eu falei para vocês, na hora que eu libero aqui o slide, eu não consigo ver as perguntas escritas, tá? Então, se vocês não puderem perguntar pelo microfone, no finalzinho da aula, vocês anota aí no finalzinho da aula, vocês fazem as perguntas, ok, galera? Porque senão a gente não consegue visualizar o que vocês estão perguntando aí pelo chat. E, por favor, pergunte, tá? Vocês estão muito quietos, né? Então, vamos lá, galera, mais uma aula. Saudade de estar ao vivo, presencialmente, né? Porque esse negócio de ficar toda hora aqui não tá fácil, não. Mas vamos lá. Então, qualquer dúvida, pergunte, tá? Se alguém entrar aí, se eu não ver, vocês me avisam, tá, gente? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nós vamos estar, então, vendo modo de produção e União Europeia, tá? Então, eu vou dar dando sequência, os slides da aula passada e da sequência. Então, está na página 64 da sua apostila, a gente vai estar encerrando essa parte, e aí vamos para blocos econômicos. Bom, então, primeira coisa, pessoal, vou relembrar para a gente situar, tá? Nós vimos na aula passada, né, sobre o sistema capitalista. Então, nós vimos as principais características, que é importante, e dentro dessas características, uma coisa que você vai perceber aqui no modelo de produção, que vai permear tudo, vai ser sempre o grande objetivo do capitalismo, que é acúmulo de capital e, consequentemente, o quê? Aumentar o lucro. Então, o que a gente observa? Que toda vez que acontece alguma coisa dentro do sistema que vai, de alguma forma, atingir o consumo da população e automaticamente vai atingir a produção e o lucro, alguma coisa se faz dentro do modelo, né, do sistema, para que isso seja alterado, né? Então, nós vimos, por exemplo, dentro dos modelos desenvolvidos dentro do capitalismo, nós vimos que até no início do século passado, né, até a crise de 29, nós tínhamos o liberalismo econômico, né, que defendia o quê? Nenhuma intervenção do Estado na economia, essa nenhuma, né, não era 100%, né, porque tinha o que se chamava de mãos invisíveis, né, indiretamente, muitas vezes, tinha uma certa influência, principalmente na questão financeira, mas é você deixar o próprio capitalismo, né, criar as suas próprias regras. E para isso funcionar, nós vimos que era necessário você ter a livre concorrência, que inicialmente funcionou, mas com a criação dos monopólios, né, com o objetivo de cada vez você lucrar cada vez mais, tá, vai desencadear uma crise, né, ou de superprodução ou de subconsumo, né, de maneira geral a gente fala mais de subconsumo, ou seja, as pessoas pararam de consumir e a produção continuou acelerada e aí gera a grande crise de 29. Bom, e aí, a maior consequência da crise de 29 foi o desemprego, como nós estamos tendo hoje. O desemprego, hoje, é o grande problema do sistema, porque o desemprego está totalmente ligado à questão de consumo, né? E consumo relacionado à produção, né? Que nem ontem, por exemplo, eu vi uma notícia que a União Europeia provavelmente ela vai recuar em torno de 5 a 7% no seu PIB. Ó, a notícia que foi divulgada ontem. Vamos ver o que acontece nesse segundo semestre, né? Mas o mundo vai sentir todo o impacto do que está acontecendo, né? E também toda a questão de desemprego, essas economias em recessão. Foi colocada essa semana também, não sei se vocês viram, que desde fevereiro os Estados Unidos já estavam em recessão econômica, desde fevereiro, né? Os Estados Unidos só declarou, né, essa emergência a partir de março, então, pelo governo do Trump,
essa recessão estaria a partir de março, mas segundo os dados já estava desde fevereiro. Então você vê as grandes potências sentindo o efeito, né, de tudo que está acontecendo no mundo, né? E o Brasil não vai ficar diferente. Então o que acontece? O primeiro sintoma de tudo isso é o desemprego em massa. E isso também não foi diferente na crise de 29. Né? O que aconteceu? Esse grande número de desempregados fez com que as pessoas não consumissem. E aí o sistema ele tem que se reinventar. Eu tenho que criar uma maneira de fazer com que volte a consumir e volte todo o sistema a caminhar. E aí surge, né, as ideias que dominaram entre a década de 30 até a década de 70, né, predominantemente nesse período, não quer dizer que não possa ter sido usado depois, que vai ser o keynesianismo, né? Que é o keynesianismo? O keynesianismo é quando você defende a total intervenção do Estado na economia. Ou seja, no momento de crise, quem pode criar emprego? Desculpa. Quem pode criar emprego? Deixa eu tomar minha aguinha milagrosa. Ó, quem pode criar emprego e quem pode, de certa forma, contribuir no momento de uma crise muito grande é o Estado. Né? Como a gente está vendo hoje, até mesmo as ajudas do governo brasileiro em relação às pessoas desempregadas, ao microempresário, até mesmo os estados, as unidades federativas estão recebendo dinheiro. Inclusive, hoje cedo eu estava vendo que os municípios estão recebendo, né, parte desse recurso que está sendo destinado a eles, para tentar, né, cobrir o rombo do PIB desses municípios e desses estados. Então, Keynes defende que o Estado que tem essa função. E aí o Estado vai intervir de várias maneiras. Primeiro que ele vai começar a criar empregos. De que maneira que ele cria os empregos? Isso está no slide da aula passada, tá, gente? Ele cria o emprego criando grandes obras, né? Grandes obras de infraestrutura, como construção de rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas, porque isso vai demorar bastante tempo para ser construído, e durante todo esse período vai gerar emprego, automaticamente o cara vai receber um salário e ele passa a ter um consumo. Só que se ele tem um salário e ele gastar todo o dinheiro dele na sobrevivência, o que Keynes dizia? Não sobra para você gastar. Então é quando vem a ideia do chamado bem-estar social, tá? Que é defender uma participação direta no Estado na infraestrutura necessária para a população. Então, o Estado começa a bancar serviços como saúde, educação, transporte a custo baixo, reduzir custos. Quem banca tudo isso? O Estado. E esse bem-estar, né, faz com que, no caso, as pessoas, elas reduzam o seu custo de vida. Então, se reduz o meu custo, com o meu salário vai sobrar um valor maior, né, para eu estar investindo. Inclusive, eu não me recordo agora, que vocês sabem que eu sou maravilhosa em nome, né? Ainda bem que eu estou gravando o nome de vocês no WhatsApp, para vocês perguntarem. Mas alguém me perguntou, depois da aula de semana passada, me lembro que foi uma menina, que na verdade as meninas são as que mais perguntam, tá? Parabéns, mulheres. Homens aí tem que perguntar um pouco mais, né? E aí o que ela me perguntou? Se esse bem-estar estaria ligado, eu não me lembro exatamente a pergunta, mas se estaria ligado à questão da Europa, pós-Segunda Guerra, alguma coisa assim, né? Bem-estar social na Europa, alguma coisa que eu não me recordo agora, não vou procurar ali. E sim, tá? Eu acabei me esquecendo disso. Na verdade, o keynesianismo ele vai ser usado por diversos países, inclusive na Europa, e também vai ser um instrumento usado pela Europa Ocidental em oferecer o bem-estar à população. Porque se a população vive bem e ela tem um bem-estar, certo? Ela também não tem interesse de mudança de sistema socioeconômico. Então, foi uma medida adotada pelos países capitalistas da Europa para evitar até mesmo uma possibilidade de expansão socialista, né, na parte ocidental da Europa, tá? Então, também foi usado, tá, dentro do continente europeu com esse objetivo. Bom, só que aí o keynesianismo, o que acontece? O keynesianismo, ele endivida o Estado, e aí esse endividamento, no final dos anos 70 para 80, vai fazer com que eu tenha que mudar o sistema. E aí surge o neoliberalismo, né? Que não é nenhuma intervenção, não é uma total intervenção, mas é uma mínima intervenção do Estado. Então, quando se fala em neoliberalismo, a gente fala em Estado mínimo.
que seria o Estado mínimo? O Estado vai intervir apenas, né, naqueles serviços básicos da população, que seria saúde, educação e segurança. O resto, o que você faz? Privatiza. Então, o neoliberalismo defende a privatização, abertura de mercado, tá? Não defende protecionismo, pelo contrário, né? Então, o neoliberalismo tem uma característica muito aproximada, no caso, da globalização, tá? Bom, quem inicia, né? Alguém entrou aí, acho. Quem inicia, pessoal? Quem inicia o processo, galera, vai ser, ó, se alguém não estiver vendo o slide, vocês me falam, tá? Quem inicia o processo vai ser o Reino Unido, né? E depois vai ser, no caso, deixa eu mexer aqui. Vai ser o Reino Unido e depois vai se estender pelos Estados Unidos. Começa com a Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro. Depois vai para, no caso, Estados Unidos, com o Reagan, né, e aí se espalha por diversos países, inclusive aqui na América Latina. No caso, no Brasil, o neoliberalismo inicia, o início dele a gente vai ver na industrialização no governo Fernando Collor, tá? Como eu falei, né, quem já assistiu ou começou a ver ou vai ver Mercosul, o Mercosul foi assinado no governo Collor, então a gente fala que o Collor inicia o processo de globalização e começa a colocar o Brasil no neoliberalismo, tá? E aí depois vai ser marcado pelos 8 anos do governo Fernando Henrique, ok? Tá? Então isso é importante e cai muito em prova, muito em prova. E com certeza vocês vão estar vendo isso aí um pouco mais, né? Não sei se na história, na sociologia, no que mais vocês vão ver. Bom, dentro do modelo de produção, nós vamos ter o quê? Nós temos o Fordismo, né, que nós chamamos de Fordismo, Taylorismo, e nós vamos ter, no caso, o Toyotismo. É lógico que existem outros modelos, tá? Mas eu vou focar nesses dois principais no momento, tá? Se necessário for, a gente volta, ok? Bom, quem tiver dúvida, então anote, se você não puder fazer pergunta pelo áudio, e aí no finalzinho da aula eu volto lá, fecho os slides, aí eu respondo as perguntas. Bom, então vamos lá, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, quando você fala em modelo fordista, né, que, gente, isso cai bastante, inclusive no Enem, tá? Fordismo e toyotismo, cai bastante. Então, vamos ainda mais um momento de crise na indústria, né, que nós estamos tendo hoje. Então, primeiro, foi elaborado, né, por Henry Ford, né, o dono da Ford, né, aqui os famosos carrinhos à época da Ford, tá? Onde ele tinha, né, no caso, né, o objetivo do Fordismo. Isso é importante, essas coisas que eu grifei. O grande objetivo dele era criar uma produção em massa, ou seja, produzir em grande quantidade. Só que para eu produzir em grande quantidade, era necessário eu ter um consumo em massa, ou seja, consumir em grande quantidade. Tá? Então, no Fordismo, ele consistiu o aumento da produção, que possibilitaria o baixa no preço, porque se o preço fosse mais baixo, as pessoas consumiriam mais. Automaticamente se aumenta as vendas, ajuda o produto a se manter com preços baixos, né? Então, quer dizer que aí gira a chamada lei da oferta e da procura. Então, o objetivo central do Fordismo, toda vez que você fala em Fordismo, você tem que pensar o seguinte, é produção em massa e consumo em massa, tá? Se é produção em massa, eu tenho que produzir em grande quantidade, é a chamada linha de produção. Aí que vai entrar, no caso, Taylor, né? Por isso que quando você fala em produção de massa, em massa, não de massa, né? Em massa, a gente fala em Fordismo, Taylorismo, que vai ser ele que vai criar o sistema de esteira, né? Que vai criar a linha de produção. Só que eu vou falar agora no outro slide, então eu não vou entrar em detalhe no Taylorismo agora, mas está ligado à produção em massa. Só que não adianta nada eu produzir em grande quantidade aqueles carros, né? Uma quantidade enorme, né? Uma linha de produção onde você sai carro, e mais carro, como tem essa foto aqui, né? Um monte de carrinho ali, ó, pronto para ser comprado, se eu não ter um consumidor. Aí entra aquilo que eu falei para vocês. O consumidor, ele é central no sistema capitalista. Porque se o consumo despenca, a produção vai junto, e aí o lucro cai, e aí o sistema capitalista entra em crise. Então, e o consumo está ligado à renda. Então, quando eu tenho um grande nível de desemprego, gente, preste atenção que isso pode ser o grande também foco de provas, né? Que é o que vai estar muito ligado a isso. Quando você tem um elevado número de desempregados, você não tem renda.
E se você não tem renda, automaticamente o consumo cai. E aí você cria uma crise dentro do sistema capitalista, ok? Então, ele tinha que criar uma maneira de fazer com que as pessoas consumissem em massa, em grande quantidade. O que ele vai fazer? Preste atenção nisso aqui. Ele vai, para aumentar a produtividade e o lucro, ele vai criar, pessoal, tem uma coisa engraçada, ele vai criar o aumento de salários dos operários. Como assim? Como assim se ele aumentar salário de operário? Ué, todo mundo quer aumentar o lucro, a primeira coisa que faz é reduzir o salário? Não é geralmente o que se faz no sistema? Sim. Só que qual era a visão, né, no Fordismo? Que ele teria a chamada mais-valia relativa. Vocês lembram que eu falei para vocês que a mais-valia, eu expliquei lá no capitalismo, por isso que é importante a gente relembrar as características. Nós vimos que a mais-valia, pessoal, é o quê? Eu trabalho, por exemplo, 8 horas diárias, né? 5 horas, por exemplo, estou jogando números, tá? 5 horas é o trabalho que eu realizo que paga já o meu salário, tá? Essas 3 horas diárias a mais é a mais-valia. É o total a mais que eu estou trabalhando, na verdade, para acumular riqueza para o dono do meio de produção, certo? É onde vai se obter o lucro em cima do meu trabalho, entenderam? Então, isso é mais-valia. Então, de maneira geral, o capitalista defende a redução do salário, certo? Porque se eu ganho cada vez menos e continuo trabalhando com a mesma quantidade de horas, tá? O meu lucro aumenta. Só que no que o Ford vai fazer? Ele alegava o seguinte, que se ele aumentasse os salários, olha só, ele iria aumentar o salário e ele não ia diminuir o lucro. De que maneira? Uma visão que alguns empresários capitalistas têm hoje, né? E a gente vê o grande diferencial. O que ele defende? Que se eu aumentar o salário do meu funcionário vai ficar mais feliz, certo? Porque ele vai ganhar mais, eu tive tantos por cento de aumento. Automaticamente, se eu estou mais feliz, eu vou produzir mais. E quanto mais eu produzo, mais o dono vai ganhar. Então, ele fala que mesmo eu tendo um aumento de salário, como a produção aumentava, na verdade, a produtividade iria aumentar, certo? O que vai acontecer? O lucro dele aumenta. Por quê? Porque aí fala assim, não vou pagar um salário bem baixo, né? Para aumentar meu lucro. Mas aí o cara tá desanimado, estressado, irritado, porque ele ganha não é suficiente. Aí ele faz de qualquer jeito, faz de uma forma lenta, né? Faz só aquilo, né? Como a expressão que acho que a gente mais escuta, né? O meu trabalho faço jus ao meu salário, né? Tipo, não vou trabalhar mais porque eu ganho isso, né? Muita gente faz isso, vocês sabem disso, né? E o empresário acaba perdendo. Então, eu falo que essa questão de, muitas vezes, você valorizar o seu funcionário como em salário, muitas vezes estimula, sim, a pessoa a trabalhar mais. E aí você acaba tendo a chamada mais-valia relativa, que é o que o Ford defendia. Tá? Então, preste atenção. No consumo em massa, ele defendia o aumento de salário, porque ele iria aumentar a sua produtividade e, ao mesmo tempo, ele seria o quê? Ele seria um mercado consumidor. Porque se eu tenho um maior salário, eu vou estar feliz, eu vou estar trabalhando mais, vou estar rendendo para o dono, né? E ainda, como eu estou ganhando mais, me dá um certo valor para eu consumir. Então, me estimula o consumo. Então, também Ford não deu o aumento só para o funcionário ficar feliz. Na verdade, o objetivo também é que essa pessoa, né, também fosse um consumidor dos seus produtos, certo? E aí cria-se aqui dentro do consumo em massa uma sociedade de consumo, né? Aí cria o chamado consumismo, que é diferente de ser consumidor. Consumidor é uma coisa, consumismo é outra, né? Vocês sabem disso, tá? E essa sociedade de consumo, né, que foi criada nesse modelo, ele queria ampliar o mercado consumidor. Então, se eu aumento o salário, também eu tenho o mercado consumidor. Também o uso de publicidade, muita propaganda. Por isso, outra coisa importante, crédito para compra a prazo. Então, você fala assim, meu sonho é comprar um carro da Ford. Eu tinha crédito a prazo. Então, olha o que o sistema financeiro fazia. Eu financiava o teu sonho de consumo, certo? E com isso, você comprava o carro e estimulava a produção. Essa publicidade, pessoal, eu não sei se vocês já viram em alguns exercícios, eu já vi vários exercícios, que eles colocam fotinhas como essa daqui, né? Eu tentei achar, mas
não estava encontrando e não pus. Mas eu já vi exercícios, por exemplo, que coloca assim o carrinho da Ford, não esse necessariamente, né, que esse era bem característica preta, mas os carrinhos da Ford, assim, um carrinho vermelho, um amarelo, um verde, um branco, um azul, né? Aí você fala um preto, aí você fala assim, nossa, o que seriam essas cores? É aquela coisa, né? Se você quer consumir, meu sonho é ter um carro amarelo. Eu produzo. Não, eu quero ter um carro verde. Também tenho. Né? Ou seja, é atender esse mercado consumidor. Tá? Então, esse foi as formas criadas no Fordismo para o consumo em massa. Então, seria aumento do salário, porque estimularia a produtividade, certo? E aí eles teriam a mais-valia relativa, né? Automaticamente também aumentaria o mercado consumidor. A população que quisesse adquirir o carro teria uma linha de crédito, certo? E toda uma propaganda que você tem que comprar o carro, né? Como o sistema faz, né? Uma característica marcante do capitalismo é a propaganda para estimular o seu consumo, ok? Bom, mas como é que seria essa produção em massa? Eu preciso produzir em grande quantidade. E aí vai ser criado, o Taylorismo, tá? Aí entra Taylor, né? Que é o que geralmente cai bastante. Eu falo que dentro da produção, eu acho que o Taylorismo cai mais do que no caso, né, característica de consumo. Taylor era um engenheiro norte-americano, né? E o que ele fez? Né? O aperfeiçoamento o que ele defendia, o aperfeiçoamento se conquista com a especialização, divisão de trabalho em tarefas específicas no ritmo das máquinas, né? Aí tem o famoso filme de Chaplin, tá? Que você tem a esteira. Você também, essa chart que eu já vi caindo muito em provas, né? Que olha só, você tem uma esteira, o cara fica ali fazendo a mesma função, ele fala, vou me aposentar amanhã. Sabe o que vou fazer? Ainda até o fim desta linha de montagem, descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, o cara, ele faz sempre a mesma coisa. Só que, na verdade, por que ele fala que eu estou descobrindo, como é que ele fala? E descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Por que ele fala isso? Porque uma das coisas que no Fordismo, Taylorismo se fazia é que, como eu dividia tarefas, que eu vou explicar aqui, que eu dividia tarefas, eu só sabia fazer aquela coisa. Então, vamos supor, vou apertar parafuso. Eu só vou apertar parafuso. Só que eu não tenho uma noção do todo. Não tenho uma noção do todo do processo de produção. Por isso que ele fala ali, descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Para que é esse parafuso? Certo? Então, quer dizer, eu não tenho essa noção. Diferente do toyotismo, que defende que eu tenho que ter uma mão de obra que tenha essa visão do todo. Celisa, mas por que eles defendiam essa visão de não ter, neste momento, uma visão do todo? Porque, assim, se eu não sei como faz todo o processo de produção, a gente fala de Ford como carro, né? Mas não vai ser só a linha de produção, não vai ser só em carro, vai ser outros produtos também. Se eu não tenho uma noção do todo, galera, o que acontece? Eu não passo a ser seu concorrente. Por quê? Porque eu não sei produzir tudo, eu não sei todas as etapas. Agora, se eu sei todas as etapas, desde a hora que chega a matéria-prima, o que eu tenho que fazer até a hora que sai o produto, né? Eu posso, se eu tiver capital, ser um concorrente dessa empresa. Então, desta maneira, eu tinha uma mão de obra apenas focada para a minha necessidade e eu evitava uma possível concorrência, tá? Por isso que ele coloca isso, né? Não sei nem o que eu estou fazendo há 30 anos. Ele perdeu a noção do todo, ok? Então, o que o Taylor fala? Bom, se eu tenho que ter uma produção em massa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou acelerar a produção? Então, ele defende a divisão, isso aqui é importante, a divisão entre o setor que produz, certo? O setor que produz. Deixa eu pegar um negócio aqui, peraí, gente. Esse mouse está travando aqui, peraí. Vamos lá. Ele vai dividir, então, o setor que produz, o setor que planeja e o setor, basicamente, que vai produzir na fábrica, né? Então, na verdade, é assim, quem planeja, quem cria lá, ou a parte administrativa, fica no setor. Quem está na linha de produção, fica outro. Então, eu só trabalho naquilo, por exemplo, no planejamento, o outro só trabalha na administração e o outro só trabalha na linha de produção. Então, você divide tarefas. Por quê? O que Taylor fala, né? Essa divisão de tarefas, você vai fazer apenas aquela tarefa.
É um trabalho repetitivo. Automaticamente, você se torna um operário ultra especializado. Você é especialista em apertar parafuso. Ninguém aperta parafuso como você. Mas o que você sabe fazer? Apertar parafuso. Certo? Então, você passa a ser ultra especializado, treinado para essa tarefa, automaticamente você passa a fazer mais rápido. Aí vem aquelas imagens do filme, né? Que você pode apertar, você está ali, ó, você está fazendo qualquer coisa ali, ó, e você nem precisa olhar, porque você só faz aquela função, nem precisa ficar vendo ou apertar parafuso. Só que aí é onde que Taylor entra também. Olha a inteligência do cara, né? Inteligência na visão de produção, né? Bom, eu posso ficar apertando aquele parafuso e ficar enrolando. Ai, que saco. O que eu vou fazer da vida? Eu vou ficar apertando parafuso. Mas, para eu não enrolar, o que foi criado? Um sistema de esteira rolante. O que a esteira faz aqui? Ó? Ela passa e você tem um determinado tempo para você fazer aquela atividade. Então, ó, os produtos estão passando aqui, tá vendo? Ó? Aqui no desenhozinho, ó, o Czinho aqui, ó. Sei lá, que seria uma peça, não é um Czinho, né? Parece um Czinho, né? A peça aqui, ó, tá vendo? Ele sai com um pedacinho da peça, tá vendo? Ó, como se fosse um Czinho. Aí ele coloca só, tipo, esse negócio em cima aqui, assim, ó, e vai a peça para frente. Se ele ficar enrolando, esse Czinho vai para lá para frente aqui, ó, sem colocar o restante da peça. E aí o que? Não produz, perde trabalho. Então, a esteira, pessoal, cada trabalhador, né, realizava a sua tarefa produzindo mais tempo, porque ele determina o ritmo de produção. Então, você produz aquela coisa automática. Entenderam? Então, isso é o sistema Fordismo, Taylorismo. Ou seja, eu defendo o sistema de produção em massa, tá? Criando a divisão de tarefas, mão de obra ultra especializada, tá? E a esteira que passa a ser marcante. E uma outra coisa, né, que eu acho que eu acabei me esquecendo agora que eu olhei, uma outra coisa que é fundamental, se eu vou produzir em massa, o que automaticamente eu tenho, né? Não sei por que eu esqueci de colocar aqui, ou sei lá se eu esqueci. Eu vou ter grande quantidade de estoque. Então, não esqueça disso. Estoque, galera. Você falou em Fordismo Taylorista, você tem que lembrar do estoque, certo? Bom, esse modo de produção, ele vai ser bastante marcante até que surge o toyotismo, modelo toyotista, tá? Bom, quem criou o toyotismo, né? Na verdade, foi Eiji Toyoda, o dono da Toyota, né? Ó, viveu só de 1913 a 2013, só 100 anos, né? O japonês quase vive pouco. E esse modo de produção, esse modelo de produção, ele vai ser muito marcante pós-década de 70, tá? Onde o Fordismo começa a entrar em decadência, até mesmo porque década de 70 tem as grandes crises econômicas, né? As crises mundiais também, os países endividados, as indústrias endividadas, então você tinha que mudar, né? E você tem que lembrar que, na verdade, o Toyota, né, o dono da Toyota, o que aconteceu? Esse modelo de produção ele vai surgir pós-Segunda Guerra. Né? E aí, o que os japoneses vão fazer? Eles vão pegar aquilo que dava certo nos Estados Unidos, na Ford, e eles vão copiar para o Japão, no caso, para a empresa Toyota, certo? Adaptando a realidade japonesa. Então, a primeira coisa, antes de eu falar do toyotismo, você tem que lembrar qual é o grande problema que o Japão tem? Espaço. Então, o grande problema é espaço, tá? E se eu não tenho espaço, qual é o problema que o Fordismo iria gerar no Japão? O estoque. Então, eu não posso ter estoque. Porque nos Estados Unidos, estoque não tem problema. As indústrias podiam ser imensas, estocar coisas e coisas e coisas, certo? Só que agora, pessoal, no toyotismo não dá, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que adaptar essa realidade. Então, o que vai ser feito? O objetivo, então, era eliminar o estoque, certo? Por quê? Pela realidade geográfica japonesa, a questão do espaço. Diminuir o desperdício, tá? Porque eu estou numa recuperação pós-Segunda Guerra, certo? Produzindo apenas o que for necessário, tá? Que é o just in time ou produção
em cima da hora, que é o que hoje marca a produção mundial. Eu falo que hoje a maior parte das empresas adotam o toyotismo na prática, apesar que ainda tem empresa, tá, que ainda está muito ligada ao sistema de esteira ainda, né, de Taylor, tá? Então, quais são as características toyotistas, né? Você falou em Toyota, quais são as características? Então, flexibilização da produção, isso é importante. Vocês têm isso aí na... Deixa eu confirmar aqui. Vocês têm isso na sua apostila, tá? Se eu não me engano, acho que eu peguei... eu fui pegando pela sequência do material de vocês. Flexibilização da produção. Então, o que seria isso? Preconiza a adequação da estocagem ao produto conforme a demanda. Então, por exemplo, eu vou ter no estoque o mínimo necessário somente daqueles produtos que toda hora está saindo, certo? Primeiro que estoque é dinheiro parado. Hoje, o modelo do mundo não é usar estoques. Vocês podem ver até mesmo na empresa, quando você vai comprar alguma coisa, não tem mais estoque. Por quê? Porque estoque é dinheiro parado na prateleira, entenderam? Tá? Então, eu vou ter o estoque mínimo conforme a demanda. Se o consumo aumenta, eu vou produzir um determinado produto e aumento um pouquinho o estoque. Despencou o consumo, automaticamente eu vou diminuir a produção e aí, automaticamente, eu quase zero o estoque. Outra, para isso funcionar, para eu produzir, eu vou mostrar agora no esquema para vocês visualizarem isso, para isso funcionar muito rápido, porque eu tenho que produzir conforme a minha necessidade, tá? Eu tenho que ter todo um sistema tecnológico que vai desencadear após a década de 70. Nós vimos aí, né, dentro das fases do capitalismo, vai ser a transição do capitalismo informacional, né, que nós estamos na quarta fase do capitalismo, você deve estar lembrado, certo? Onde essa tecnologia é ligada ao transporte, porque eu vou ter que ter uma rapidez, a matéria-prima chegar e o produto chegar ao consumidor, então tem que ter isso muito rápido, e eu tenho que ter um sistema de comunicação muito integrado. Para quê? Porque eu tenho que consumir e eu não posso ter atrasos, ainda mais uma visão oriental, ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos isso. Hoje, vamos supor que você tem um carro da Toyota, um exemplo. E aí, de repente, por alguma razão, alguém bateu na lanterna lá do carro e quebrou a lanterna. E aí, você precisa trocar essa lanterna. Vamos supor que sai mais barato você comprar lanterna do que, sei lá, se for um seguro, sei lá, de quando você não tem seguro. Aí você vai lá numa concessionária da Toyota, certo? E aí você fala, eu queria a lanterna do modelo tal, quanto custa? X, deve ser bem carinho. Você tem aí? Muitas vezes ele vai falar, eu não tenho agora no momento. Mas se o senhor deixar pago, lógico, deixar pago, né? Aí ele, rapidinho, ele faz assim, ele só tá falando com você, ele tá lá no sistema. Aí ele olhou já no sistema dele, já viu que não tem no estoque. Aí ele fala, mas eu precisava urgente, porque eu vou viajar. Então, só um minutinho. Ele olha ali, ele vê algum lugar mais próximo possível que tenha aquela lanterna. E aí ele fala, se o senhor deixar pago, amanhã ou amanhã cedo, o senhor pode vir aqui pegar. Aí o que o cara faz? Não, tudo bem. Aí vai lá, pedir. O que acontece? Rapidinho, olha o transporte, se coloca numa transportadora, chega aqui, certo? E você atende sem atrasos o seu consumidor. Só que para isso eu precisei da tecnologia da comunicação, para acelerar o processo. Então, você falar em toyotismo, você tem que falar da tecnologia, certo? Sendo que no Fordismo já era diferente. Outra coisa, o que seria essa técnica, né, de produção em cima da hora? Isso que eu falei. Eu vou produzir conforme a minha necessidade. Então, por que eu vou ter lá 100 lanternas, certo? Daquele modelo, de repente é um modelo mais antigo, que ninguém gosta comprando. Por que eu vou ter 100 lanternas? Quanto dinheiro vai ficar parado? Então, esse produção em cima da hora, as fábricas, o que elas começam a fazer? Elas começam a economizar dinheiro e espaço a economizar dinheiro, porque eu não tenho estoque parado, e eu não tenho que ter espaço para estoque, certo? Além de agilizar a produção e a circulação. Então, como é que isso acontece? Tipo assim, isso é importante. Vamos supor que eu preciso produzir essas lanternas lá na fábrica. Então hoje eu só vou produzir lanternas. A fábrica, só vou produzir lanternas. Qual a matéria-prima necessária para produzir essa lanterna? Tal e tal e tal. Então, vem aquela quantidade de matéria-prima necessária para produzir essas lanternas, produzo,
e já mando para o mercado. Foi embora. Ah, hoje eu preciso produzir uma outra parte do carro. Tá, vamos produzir outra parte do carro. Qual é a matéria-prima necessária? Pá. Vem, produzo, vai para o mercado. Certo? Então, quer dizer, eu produzo em cima da hora, conforme a necessidade do mercado. Eu produzo e a matéria-prima que vem é a matéria-prima necessária para produzir aquilo. Então, não tem um acúmulo de estoque. Ok? Bom, será que alguém entrou aí agora, gente? Processo de trabalho. Vamos lá. Também se flexibiliza o trabalho ao longo do processo produtivo. Tá? O que acontece? Isso é importantíssimo, presta atenção. Um mesmo trabalhador realiza diversas funções, certo? Diversas funções. Gente, lembra que eu falei lá no Fordismo? No Fordismo, quando você fala em Fordismo, nós falamos que a mão de obra ele passa a ser ultra especialista, só que ele só sabe fazer aquilo. No Toyotismo, não. Ele quer um funcionário que tenha uma visão global. Eu trabalho nessa seção, sou ótimo, não sou especializado, eu sou qualificado, não é a mesma coisa, especialista só naquilo, qualificado ter uma noção do todo, certo? Aí eu faço muito bem isso, mas você faltou. Como eu sou qualificada, eu vou lá e cubro a sua atividade. Tá precisando lá no final da produção. Eu qualifico. Eu faço essa atividade. Então, eu tenho uma visão do todo, sendo que no Fordismo eu só sei fazer aquela função. Só que o que acontece? A partir do momento que você tem esse trabalho muito no geral, né? E esse mesmo trabalhador ele realiza diversas funções, automaticamente isso vai gerar desemprego. Por que eu vou ter um monte de funcionário? Se a Celilza faz tudo, certo? Por que eu vou ter 3 funcionários? A Celilza faz tudo. Então, a Celilza faz aqui, ela faz lá, porque ela tem uma visão, ela tem várias funções, automaticamente gerou desemprego. E aí, o que aconteceu? O setor secundário, que é a indústria, com o aumento do desemprego, as pessoas foram procurar emprego aonde? Na cidade, que a indústria está na cidade, mas em que atividades? Ou no comércio ou no serviço. Então, quando você fala em toyotismo, ele marca a chamada terciarização, não confundir com terceirização. Terciarização vem da palavrinha terciário, comércio e serviço, certo? Então, você falou em toyotismo, você vai falar de terciarização, por quê? Porque essa mão de obra qualificada, ela fazendo várias funções, ela acaba reduzindo o número de empregos nas indústrias, e automaticamente essas pessoas desempregadas, elas vão procurar emprego no setor terciário, certo? E aqui, para finalizar, esse esqueminha aqui que eu já vi cair muito em prova, que ele explica bem esse modelo fordista toyotista, ó. Então, ó o Fordismo, ó. Eu produzo, o fornecedor manda matéria-prima, aí a indústria produz e gera estoque, tá vendo? Ó, gerou estoque. Então, o fornecedor manda, gera estoque, certo? Aí essa pessoa aqui, né, vai produzir, que é aquela pessoa que só sabe fazer essa função de produz, em grande quantidade de produção em massa, gera um estoque do produto que vai para o cliente, ok? Aqui no toyotismo é o contrário, ó. O que acontece? Vamos fazer o contrário, ó. O cliente é o centro, tá vendo como inverteu a ordem? O cliente está aqui, ele faz olha aqui o pedido, ele faz a requisição do produto, certo? Eu preciso dessa lanterna, vai para o sistema de produção, tá? Que vai requisitar o quê? A matéria-prima para o fornecedor. Esse fornecedor entrega a matéria-prima, produzo e ele entrega para o cliente. Olha aqui, ó, comunicação e transporte nessa rapidez. Perceba que você não tem a palavra-chave aqui, ó, que é estoque, tá vendo? Ó? Não tem estoque aqui, ó. Esse que é a produção em tempo real, tá? Que é a característica toyotista. Tranquilo, gente? Bom, aí a gente termina aí. Agora nós vamos para blocos econômicos, tá bom? Bom, não sei se vocês teriam alguma pergunta, galera. Só que como eu falei para vocês, para eu ver as perguntas lá, né? Marquem aí para eu ver as perguntas, eu tenho que sair aqui, né, dos slides, tá bom? Bom, então vamos lá, galera. Vamos para blocos econômicos. Quem tiver dúvida, então, pergunte no finalzinho, tá? Antes de terminar a aula, eu libero as perguntas para vocês.
Ou se não, também vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp, tá? Bom, os blocos, eu não vou entrar em detalhe de blocos, porque eu já expliquei. Eu acredito que você já deve ter assistido a aula de blocos econômicos. Mesmo que você não tenha assistido a de hoje, Mercosul, que não tem problema se não assistiu, porque não tem uma relação direta, a aula anterior é interessante vocês assistirem. Então, se você não assistiu nada sobre bloco econômico, tá? Termine de assistir essa aula, mas vai lá assistir a aula da semana passada, onde eu falei de blocos econômicos. Eu coloquei as fases de integração, ok? Bom, então, primeiro, né, só vou citar, vocês sabem que nós temos 4 fases de integração principais. Área de livre comércio, União aduaneira ou zona aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Livre comércio, apenas livre circulação de mercadorias. União aduaneira, além de livre circulação de mercadorias, você tem a tarifa externa comum, tá? Isso aqui eu já estou lá na página, deixa eu pegar a página aqui para vocês, na página 82, tá? 82. Inclusive, é o mesmo mapinha que está aqui, tá na tua apostila, tá? Então, união aduaneira, você tem livre comércio e tarifa externa comum. Mercado comum, você tem livre circulação de pessoas, capitais, tarifa externa comum e esse livre comércio. E a união econômica e monetária, além de ter tudo isso, você pode ter uma moeda única. Então, nós vimos aqui, ó, estão os principais blocos. É lógico que tem alguns, né? Como tem alguns blocos muito jovens, não estão aparecendo, né? Que nem, por exemplo, aqui não tem o Transpacífico, eu já expliquei para vocês, né? Que nós já vimos na aula da semana passada. Eu falei do APEC para vocês, tá? Mas não tem o Transpacífico, né? Que tirou a China fora desse bloco, que eu acho que vocês estão lembrados. Aí eu fiz o videozinho especial sobre o Mercosul. Também já falei sobre esse bloco aqui para vocês, né? Na aula passada, no vídeo da aula passada, que é o ex-NAFTA, que é agora, né, o Acordo Estados Unidos, México e Canadá, certo? Então, nós já falamos sobre esse. Tá? Nós já falamos sobre esse, já falamos sobre o TPP, né, o Transpacífico, tá? A CEI eu vou falar mais para frente quando eu falar de Rússia. Esse aqui não tem grande importância, né? É um bloco africano. E aí nós vamos falar agora da União Europeia, que é um dos blocos mais cobrados, tá? União Europeia. Talvez esses novos que estão, né, mudando o nome ou que estão surgindo, talvez eles acabam aparecendo, né, porque é uma coisa mais nova, né? Tá? E o Mercosul devido às suas crises, como a gente sabe. Então, hoje eu vou começar a União Europeia. A gente não vai terminar a União Europeia, só vou dar a introdução. Ok? Então, se de repente ficar faltando alguma coisinha, a gente termina, porque semana que vem eu vou terminar a União Europeia, eu vou falar do Brexit, vou falar da crise no bloco, ok? Dando uma geral aí para a gente encerrar. Quero ver se eu consigo encerrar a semana que vem. Se necessário, quando eu tiver que fazer alguma aulinha extra. Então, vamos lá. União Europeia. Então, a União Europeia, pessoal, vocês têm especificamente na página 83 a sua apostila, tá? Eu coloquei aqui um resumão, né? Mas para eu explicar para vocês. São poucas coisas, tá? Só isso aqui, vou ter um mapinha. E vou até aqui, né? No caso, na circulação do euro, se der tempo, tá? Então, é pouquinha coisa. Então, vamos lá. Porque nosso tempo já está quase indo. Então, primeira coisa, o que é a União Europeia? A União Europeia, na verdade, como fase de integração, ela está na 4ª fase, como eu falei para vocês. Está na 4ª fase. Ela é uma união econômica e monetária, certo? Então, ela já passou para o livre comércio, depois ela virou União Aduaneira, depois ela virou mercado comum, para virar nessa união econômica e monetária, certo? Então, para ela chegar no que ela é hoje, que na verdade esse hoje é marcado a partir aqui, ó, de 1991 com o Tratado de Maastricht, que aí vai ser a partir daqui que passa a se chamar União Europeia, ela teve toda uma história antes, certo? Que é isso aqui que eu coloquei para vocês, tá? Que vocês também têm na apostila de vocês, ok? Então, primeiro, vocês sabem que considerado o primeiro bloco que surgiu, até mesmo no mundo, pós-Segunda Guerra, né? Nesse período de ordem mundial que vai iniciar, vai ser o chamado Benelux, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em Benelux, certo?
Na verdade, em 44, olha só, 44 já, lembra que eu falei para vocês que na Europa, em 44, já em julho de 44, a guerra já tinha praticamente acabado, ela só vai se estender, né, principalmente na Ásia até 45, mas em 44, praticamente a guerra já tinha encerrado na Europa. E vocês sabem que quando uma guerra uma guerra ocorre, perdão, ela destrói tudo que você tem. Ela destrói o sistema de produção, ela destrói, é bombardeado rodovia, distribuição de energia, de água, indústria, o campo, tudo é destruído. Então você tem que reconstruir tudo, né? E aí os países saem de uma guerra, ainda mais no nível de uma guerra mundial, extremamente empobrecido e problemáticos, né? E aí o que a gente observa? Que esses países começam a perceber que sozinhos dificilmente eles sairiam. É lógico, a gente vai ter o apoio dos Estados Unidos, o Plano Marshall em 47, lembra? O Plano Marshall, que vai ser ajuda econômica, os Estados Unidos vai dar para os países capitalistas da Europa, né? Só que também os países da Europa, mesmo recebendo essa ajuda, eles começam a ter um pensamento de uma independência em relação aos Estados Unidos, porque eles não são bestas, eles percebem que eles estariam presos aos Estados Unidos com uma dependência direta. Então, o que eles resolvem fazer? Se agrupar. Então, vamos criando blocos onde eu te ajudo, você me ajuda, e a gente recupera a economia, certo? E isso iniciou o primeiro sinal de tudo, né, que eu falo que foi a sementinha lançada que vai desencadear na União Europeia, vai ser o Benelux em 44. Então, em 44 foi feito um acordo, né, entre 3 países, que são as iniciais, né? O NE de Nederland, né? Então, seria Bélgica, a Holanda, no caso aqui, né? E Luxemburgo. Então, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Que são 3 paizinhos pequenininhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Sempre é interessante vocês localizarem no mapa, tá, gente? Ó, Luxemburgo, esse pequenininho aqui, ó. Bélgica e Países Baixos e Holanda, tá? Que é aqui, ó. Então, o Benelux, esses 3 aqui. Ok? Então, foi feito um acordo. Só que esse bloco, que vai ser o primeiro bloco, foi instituído apenas em 1958, né? Porque aqui eles estavam no final da guerra, né? Mas foi feito um acordo, olha, nós vamos nos unir economicamente, nós 3 ali, certo? Para fortalecer a economia dos 3. Então, formou uma área de livre comércio entre Bélgica, Luxemburgo e Holanda, tá? Que é chamado Benelux. Falou em Benelux, está falando dos 3. Bom, e isso começa a obter resultados. E aí os países começam a perceber que sozinho seria difícil se recuperar. Então, o que vamos fazer? Vamos nos unir. E aí, em 1951 para 52, né, é mais marcado o ano 52, quando entra em vigor, foi assinado um acordo chamado SECA. SECA. Cara, tem que saber esses nomezinhos, tá? Porque aparecem em vestibulares, tá? É o que mais cai em vestibulares. Significa Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Nós vamos ver no continente europeu que a Europa ela tem razoáveis reservas de carvão mineral. Tanto é que a primeira revolução industrial foi usada a matriz energética carvão mineral, tá? Então ela tem carvão mineral e o carvão mineral é a base da produção do aço. E o aço é uma matéria-prima necessária para qualquer tipo de indústria. Então o que eles resolveram fazer? Ora, vamos criar uma comunidade ligada à produção do carvão e à do aço, que passa a ser a base da nossa industrialização e uma fonte energética. Vocês sabem que as termoelétricas são as mais usadas na Europa, certo? E aí eles criaram o que foi denominado de Europa dos 6, né? Europa do quê? Dos 6 países que formaram o SECA. Ora, quais são os 6 países? O Benelux, ó, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, mais a França, mais a Itália e mais a Alemanha Ocidental. Na época já tinha dividido as Alemanhas Ocidental e Oriental, ok? Então, olha só, nós vamos ter esses 6 países, preste atenção, e vai ser esses 6 países, preste atenção, que em 1957, em março de 57, foi assinado um Tratado de Roma, na capital da Itália. Esses 6 países assinaram esse tratado aqui, certo? Que deram origem à Comunidade Econômica Europeia, certo? A chamada CEE, mais conhecida como CE, ou Mercado Comum Europeu, ok? Então, era o chamado Grupo dos 6, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, ou seja, o Benelux,
mais a França, Itália e Alemanha, né? No caso, em 57 ainda era Alemanha Ocidental, tá? Eu coloquei só Alemanha, mas era Alemanha Ocidental na época ainda, né? Porque a Alemanha só volta a ser Alemanha em 90, ok? Esse grupo dos 6 aqui, pessoal, é a semente do que é União Europeia. Presta atenção. Porém, nesta época era uma comunidade econômica europeia. Então começou com o livre comércio em 57, livre comércio, a primeira fase. Aí eles começaram a criar a zona aduaneira, certo? E aí eles almejavam um dia formar o chamado Estados Unidos da Europa, que o objetivo era que a Europa fosse como se fosse um país e cada país europeu fosse como se fosse um estado, né, onde tivesse liberdade de circulação de pessoas, capitais, serviços. E essas fases vão acontecendo até que em 91, certo? Como eu falei aqui para vocês, ó, deixa de ser Comunidade Econômica Europeia e passa a ser União Europeia, certo? A partir do Tratado de Maastricht. Então, você leu o Tratado de Maastricht, você já está falando da criação da União Europeia. Então, não é que a União Europeia foi um outro bloco criado. Na verdade, vai ser, a partir do Tratado de Maastricht, que a Comunidade Europeia pula para a quarta fase, deixa de se chamar Comunidade Econômica Europeia e passa a se chamar União Europeia. Mas é o mesmo bloco, certo? Que o tratado fez mudar de fase e mudou de nome. Ok? Muito bem. Então, eu vou dar essa introdução, né, para a gente finalizar, porque eu sei que vocês têm aula depois. Então, olha só. Esses 6 são os que deram origem. Quem entrou depois? Aí eu coloquei, vocês têm aí também na apostila de vocês, mas aqui eu coloquei bem resumidinho, ó. 73, entra quem? Reino Unido, certo? Na tua apostila está Inglaterra, mas o adequado seria Reino Unido, porque é Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Irlanda independente, e Dinamarca. Aí passa a ser o grupo dos 9. Aí em 81 entrou a Grécia. Cara, você tem que pensar que Grécia, Espanha e Portugal, nessa época, eram os países mais atrasados da Europa capitalista, tá? Quando a Grécia foi aceita em 81, Portugal e Espanha falou, opa, peraí, mas se Grécia entrou, por que a gente não pode entrar? Aí em 86 entra a Espanha e Portugal e aí forma o grupo dos 12. Quando o tratado, ó, 86, tá vendo? O próximo foi 95, ó. Quando o Tratado de Maastricht foi assinado, eram apenas 12 países que assinaram o tratado. Hoje são 27, certo? Mas na época eram apenas 12, quando foi assinado 91 para 92. Aí em 95 entram mais 3, a Suécia, Finlândia e Áustria. 2004 entra uma leva de uma vez só, 10 países, 10 países. Perceba que aqui, ó, perceba que vai ter vários países, praticamente quase todos eles, que faziam parte do bloco socialista. Então, você vai ter Polônia, socialista, Hungria, que era do bloco soviético, República Tcheca e Eslováquia, que é a antiga Tchecoslováquia, tá? Ó, não esqueça disso, República Tcheca e Eslováquia formavam um país chamado Tchecoslováquia. Aí a Eslovênia, que é ex-Iugoslávia, Estônia, Letônia e Lituânia era ex-república soviética, certo? As ilhas de Malta e Ilha de Chipre, não esqueça da Ilha de Malta e Ilha de Chipre, são 2 ilhas no mar Mediterrâneo que pertencem à União Europeia. Aí passou a ser, eram aqui 15, era a Europa dos 25. Aí entrou Bulgária e Romênia, também ex-bloco socialista em 2007, ficou a Europa dos 27. E aí o último país a entrar foi em 2013, há 7 anos, foi o último país, foi a Croácia, que se tornou a Europa dos 28, né? Com a saída do Reino Unido, hoje nós temos 27. Então, esse mapinha, só para a gente finalizar, e aí eu vou falar do euro na semana que vem, ó, mostra, deixa eu só confirmar aqui para vocês. Ele não é, pois é, não é exatamente o mesmo mapa, mas ele mostra o mesmo mapa aqui. Olha só, esses países que estão em branco, pessoal, são os países que não são membros da União Europeia. Então, ó, quem nunca pertenceu à União Europeia, Noruega, certo? Suíça, não confunde Suíça com Suécia, Suíça. Ainda aqui, ó, essa região da ex-Yugoslávia e Albânia,
Aqui tudo é ex-Yugoslávia, né? Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo. Tá? O único da ex-Yugoslávia que entrou foi a Croácia e a Eslovênia. Esse aqui era ex-Yugoslávia, ó, Croácia e Eslovênia, certo? E a Islândia, que também é uma ilha europeia, certo? Mas faz parte da Europa, mas não faz parte. Tudo que tiver coloridinho, certo? Tudo que tiver coloridinho são membros da União Europeia. Então, o Reino Unido aqui, ó, percebam que o Reino Unido está fora, no caso agora, do bloco, tá? Aqui, ó, o Reino Unido, já que fez esse risco aqui, não pode ser, tá fora do bloco. Tá? Olha aqui, ó, a ilha de Malta aqui, ó, bem ao sul da Itália, e a ilha de Chipre aqui, ó, que geograficamente pertence ao Oriente Médio, mas está dentro do bloco União Europeia. Esse aqui é a Turquia, tá? Que a gente vai estar falando. Então, ó, começa pelo aqui, ó, os três, o Luxemburgo, aí depois vem a Europa dos seis, os três, mais a França, mais a Alemanha e mais a Itália, certo? E aí vão entrando os outros gradativamente, e até que o ano de 2016, tá? A gente vai ter o referendo, né? E esse ano, oficialmente, o Reino Unido saiu do bloco. Só que aí, como no nosso tempo já esgotou, vou fazer o seguinte: a partir da próxima aula, eu volto a falar da origem do euro, né? Vou falar isso aqui da eurozona. Aí eu aproveito e já falo da crise da eurozona, certo? A gente dá sequência a isso aí para a gente finalizar a União Europeia. Ok, galera? Tá ok? Então, ó, esse mapa é interessante sempre que quando vocês estudarem, vocês terem uma ideia de localização, tá, gente? A gente vai ver a Europa ainda, mas é importante. Ah, detalhe, por que a Suíça não faz parte? A Suíça não faz parte porque para ela fazer parte, ela teria que se enquadrar em todas as regras do bloco. E aí, quando você fala em Suíça, além do chocolate, além do relógio, você lembra das contas famosas na Suíça, setor financeiro, né? E para ela, para a Suíça, não é interessante ela se enquadrar dentro das regras financeiras do bloco. Então, ela tem uma regra típica, né? É um lugar que muita gente investe nas famosas contas numeradas da Suíça, certo? Então, ela não faz parte. A Noruega, vários momentos foi feito a oferta, mas a população norueguesa vai às urnas e fala que não quer. Não esqueça que a Noruega é o país de melhor IDH do mundo, né? Há 5 anos consecutivos. A Islândia diz que tem um projeto de integração, certo? E no caso aqui, né, alguns países que desejam entrar no bloco, mas até agora, ainda mais nesse momento de crise, eu acho que ninguém tão cedo vai entrar. Ok? Então, vou estar fechando aqui, galera, para a gente estar voltando, para ver se tem alguma perguntinha. Vou finalizar aqui para voltar. Vamos lá, gente. Vocês têm alguma pergunta? Vamos lá. Vai lá, gente, alguma pergunta? Estou vendo agora vocês aqui no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta. Bom, então eu vou estar finalizando a nossa gravação, tá? Quem de repente tiver alguma pergunta, eu posso estar respondendo aqui para vocês. Eu sei que vocês têm aula de redação agora, certo? Mas assista a aula. Quem não assistiu a primeira aula de bloco econômico, por favor, assista lá o comecinho lá de todas as fases de integração, importantíssimo para você entender, tá? E aí a gente vai dar sequência na próxima aula. Tá bom, galera? Tá? E aí eu fico mais um tempinho aqui, quem quiser tirar alguma dúvida, tá? Só vou desligar aqui a gravação. Tá bom? Um beijo, gente, e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau.